Provérbios capítulo 22, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler todos juntos, vamos lá. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu vou ler mais uma vez. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Oremos. Deus, eu peço que eu possa abençoar a mensagem nessa noite. Obrigado pelas nossas crianças. Eu peço que nós, como pais, podemos aprender uma receita para educar as nossas crianças com sucesso. Eu peço que o Senhor possa abençoar as crianças da nossa igreja, que nós possamos ser uma influência positiva na vida delas, que elas possam vir a Jesus Cristo, que elas possam aceitar a Cristo como único Salvador, e que elas possam servir ao Senhor todos os dias de suas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus, amém. Podeis se sentar? Eu tenho um casal de filhos. A minha filha tem 15 anos, meu filho tem 12 anos. Pouco depois que eles nasceram, eu fiz uma descoberta. Eu descobri que eles não vêm com um manual de instruções. E eu achava que eu sabia como educar as crianças, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe todas as respostas, mas não é sempre assim. E muitos pais se sentem como eu, ou como um estudante, um aluno do seminário, que começou a ensinar como os 10 mandamentos para pais, como educar os filhos. Ele aprendeu algumas lições no seminário e ele começou a ensinar outros isso. Começou a dar palestras sobre o assunto. Até que ele se casou e ele se tornou um pai. E em vez de ser 10 mandamentos para pais, ele mudou o nome da palestra dele para 10 dicas para pais. Depois veio o segundo filho dele, e a palestra dele se tornou algumas sugestões para os pais. E depois veio o terceiro filho dele, e a palestra dele não continuou mais. Nós achamos que nós sabemos as soluções, até que vêm os filhos, e nós vemos que nós temos muito que aprender. Mas a Bíblia de Deus tem muitos princípios que nós podemos colocar em prática na educação dos nossos filhos. A gente diz: os meus filhos nunca vão fazer tal coisa até que eles venham. Aí eles começam a fazer tais coisas, e a gente procura descobrir como melhorar na nossa educação, e a gente vai aprendendo na prática, com sabedoria, aconselhamento na palavra de Deus, mas nós vamos aprendendo dia após dia. Essa semana retrasada, eu e minha família tivemos um concurso. A minha família, fora eu, né, especialmente minha esposa e minha filha, gostam de assistir um programa na televisão, né, não sei se é na televisão, é no YouTube. Eu imagino que é da televisão. Americano, chamado Nailed It, acertei em cheio, e é sobre fazer bolos. E eles pegam um bolo feito por um profissional, geralmente um bolo um pouquinho mais complicado, com o rosto de alguém ou um desenho, e aí eles convidam pessoas que não são muito bons para fazer bolos. Convidam essas pessoas e eles têm uma competição para ver quem consegue fazer o melhor bolo. E os bolos geralmente são um desastre, né? Eles tentam fazer a cara do pastor Keith e parece um bruxo, né? Sai uma coisa horrorosa. Eu vi eles assistindo esse programa e falei: vamos fazer cada semana a gente tenta fazer uma coisa como família. Eu falei: vamos fazer uma coisa como família. Eu consigo ganhar de vocês, eu falei para eles. Se a gente fizesse isso, eu ganharia de vocês. Eu nunca cozinhei um bolo na minha vida. Aí eu comecei a tirar sarro deles. Falei: se a gente fizesse isso, eu ganharia. O meu bolo seria perfeito. Então, a minha família decidiu: vamos fazer então.
eu deixei nas mãos deles decidirem como que ia ser feito a competição. E eles escolheram, em vez de escolher um bolo simples, né? A primeira vez que eu e a Daniel ia estar fazendo um bolo, ele deve ter feito uma coisa simples. Eles escolheram Baby Yoda. Era um bolo tridimensional do Baby Yoda. Eu vou saber como fazer um bolo tridimensional, mas tudo bem. Eu estava pronto para competir. E cada um de nós pegamos a receita para o bolo, e eles fizeram um bolo, eu fiz o meu bolo, e olha, o bolo em si, o gosto do bolo estava uma maravilha. Eu achei que o gosto do meu bolo era o melhor de todos. Quantos seminaristas experimentaram o meu bolo? Gostaram? Estava gostoso, né? Eu tô muito orgulhoso do trabalho que eu fiz. Mas aí veio na hora de decorar, enfeitar o bolo. E eu percebi, nossa, isso daqui vai demorar umas 8 horas para mim fazer. Não tenho 8 horas para dedicar para isso. Então eu falei, não, eu só vou fazer o bolo para comer, não vou fazer o Baby Yoda, não. E quem ganhou foi minha filha. Só a minha esposa e minha filha que fizeram o enfeite. Saiu muito bom. Mas uma das coisas que a minha filha falou para mim, ela me ajudou um pouco. Um pouquinho, não muito. Ela falou, olha, se você não fizer o bolo certo, ele acaba, quando você estiver cozinhando ele, você tira ele do forno, aí que você percebe, depois que você fez ele, você percebe que é um desastre, ele acaba afundando. E o bolo, você não sabe que você errou até que vem o produto final, né? Na criação de filhos, é assim também. James Dobson, um autor e conselheiro cristão, no seu livro A Criança Obstinada, disse: a criação de filhos é como cozinhar um bolo, assar um bolo. Você não percebe que foi um desastre até que é tarde demais. Mas o sucesso na criação dos filhos pode acontecer, porque nós temos a receita de como educar e criar os nossos filhos. Sim, nós aprendemos pelo caminho, mas os princípios principais, as coisas principais que precisamos saber, a Bíblia nos dá. Hoje à noite eu gostaria de oferecer para vocês uma receita para educar os seus filhos com sucesso. Agora, eu não sou expert nisso, os meus filhos ainda estão no forno, tá? Eu ainda não sei se eu fui bem sucedido ou não. Mas eu tive pais que foram bem sucedidos, aprendi muitos princípios deles, e aprendi princípios da palavra de Deus. Então, eu quero dar uma receita para educar os seus filhos com sucesso. Não acho que eu não vou demorar muito na mensagem hoje, e nós vamos entrar direto na mensagem. Nós já oramos? Não oramos, né? Vamos orar. Deus, eu peço que eu possa abençoar a mensagem nesta noite, nos ajude a aprender como educar os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos, que estão aqui também, as pessoas que não têm filhos, peço que eles também possam prestar atenção para o dia que eles tiverem filhos. Os demais, que nós possamos aprender os princípios para aplicar em outros relacionamentos, pessoas que nós temos influência em nossa vida. Mas Deus, eu peço que os nossos filhos, eles possam seguir nos caminhos certos, que nós possamos aprender do Senhor a receita de como criar, educar os nossos filhos com sucesso. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O primeiro ingrediente na nossa receita para educar os nossos filhos com sucesso é reconhecer que os nossos filhos são um presente de Deus. Abra comigo em Salmo capítulo 127. Salmo 127, versículos 3 ao 5, a Bíblia nos diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua áljaba. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta.
Versículo 3 diz que os nossos filhos são herança do Senhor. São bênção do Senhor. Hoje nós vivemos num mundo diferente do que a sociedade era há 20, 50, 100 anos atrás. Nossas famílias tendem a ser menores. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos. Uma família normal para os dias de hoje, mas comparado com o passado, família bem pequena. Eu gosto de famílias grandes. E não digo que nós temos que ter famílias grandes, mas especialmente famílias cristãs, onde os pais estão instruindo os seus filhos para o Senhor. Eu admiro isso. Deus quer que nós tenhamos filhos, que nós nos multipliquemos e que nós ensinamos os nossos filhos a palavra de Deus, os princípios de Deus. Eu respeito muito a família do pastor Davi e a irmã Aurora. 7 filhos? Puxa vida, bastante trabalho. 2 filhos já dá dor de cabeça, imagina só 7 filhos. Não, só um pouco. Abigail, bastante dor de cabeça. Daniel não. Daniel, bastante dor de cabeça. Abigail não. Os 2 são boas crianças. Dou graças a Deus pelos meus filhos. Mas dá trabalho. E tem um custo. Mas nós precisamos entender que os nossos filhos são herança de Deus. É uma bênção poder ter filhos. É uma bênção poder criar os nossos filhos para a honra e glória de Deus. Então, se você sobrevive ser pai, você sabe que vale a pena. Todo o sacrifício, todo o esforço, todo o investimento, todos os dias difíceis, vale a pena. Porque os nossos filhos são bênção, são presente de Deus, apesar de que às vezes eles agem como Satanás. Então, o primeiro princípio que nós precisamos aprender, o primeiro ingrediente é reconhecer que o seu filho é herança de Deus. Hoje, muitos nem querem ter filhos. E cada família tem que decidir o que é certo por sua família. Alguns não podem ter filhos, mas filhos são bênção. Nós não precisamos temer ter filhos, mesmo na sociedade mal. Nós podemos ter filhos sabendo que Deus deseja isso para a maioria de nós e que Deus pode abençoar os nossos lares, pode abençoar nós na criação dos nossos filhos. Para mim foi uma grande alegria o dia que eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida com a Abigail. Desde que eu era jovem, eu sonhei não só em casar, mas em ter filhos. Eu sonhei em poder criar os meus filhos para Deus. Eu não estou criando os meus filhos para mim, eu estou criando eles para Deus. O Salmo diz que elas são flechas, como flechas na mão de um homem poderoso. Quando nós criamos os nossos filhos para Deus, eles são instrumentos para Deus. Eu estou criando eles para ser servos de Deus, para eles cumprirem a vontade de Deus para a vida deles, e isso é uma grande honra, um grande privilégio. Então, quando Deus dá uma criança, um filho para nós, eles estão emprestados para nós, mas eles pertencem a Deus, eles são um presente para nós, e nós precisamos reconhecer isso. Os nossos filhos são presente de Deus, não pertencem a nós, pertencem a Deus. São uma bênção. Não veja os seus filhos como trabalhoso. Eu brinco do púlpito, mas eu não vejo trabalhoso, nem um pouco. É uma bênção. Eu não sei o que nós faríamos sem os nossos filhos, como seria a nossa vida sem os nossos filhos. E a gente brinca, né? A gente está animado para eles ir para a faculdade, a gente está animado quando a gente não tem mais filhos em casa, eu vou poder namorar de novo, vou poder ir na segunda lua de mel, finalmente, com a minha esposa, vou ter dinheiro, vai sobrar um pouco de dinheiro no final do mês, talvez. A gente brinca, mas não, a gente vai sentir falta. Os filhos são uma bênção, é gozo. E pais, os seus filhos são valiosos, e são bênção que Deus tem dado para você. Entenda isso.
Agradeça a Deus todos os dias pelos seus filhos. Não veja eles como trabalho, fadiga. Primeiro ingrediente é reconhecer que os nossos filhos são presente de Deus. O segundo ingrediente, ou receita, ingrediente para educar os nossos filhos com sucesso, é amor incondicional. Amor incondicional. E eu sei que isso é básico, nós falamos isso muito, mas nós precisamos sempre ser lembrados disso. Todo relacionamento, a base, o fundamento de um bom relacionamento é o amor de Deus. Não o amor do homem, mas o amor de Deus. O que é o amor de Deus? É amor incondicional. Você ama, tanto faz como a pessoa age para com você. Eu amo, Deus amou o mundo, não por causa das nossas obras, de como nós amávamos a Deus. Deus amou o mundo apesar dos nossos pecados, apesar de que nós rejeitamos a Deus. Deus nos amou incondicionalmente e Ele provou o seu amor para conosco, dando o seu próprio Filho Jesus Cristo na cruz, mesmo quando nós não queríamos Ele. Pais, nós precisamos amar incondicionalmente aos nossos filhos. Às vezes eles não se portam bem. Às vezes eles não nos agradam. Às vezes eles fazem coisas que não são certas. Mas nós devemos amar eles, independente de como eles agem. Hoje de manhã nós lemos, a passagem que nós lemos para a nossa mensagem foi Marcos 10, 13 a 15, 16. Lá naquela passagem você vê como Jesus Cristo amou aquelas crianças. Ele colocou a mão nelas, Ele tocou nelas. Pais, nós precisamos mostrar afeto para as nossas crianças, precisamos abraçar as nossas crianças, precisamos tocar nelas, precisamos beijá-las, precisamos ter contato com elas. E obviamente quando eles vão crescendo, eu não beijo meu filho como beijava ele antes, tá? Ele já está se tornando jovem. Eu não trato ele como eu tratava ele quando era criança, mas eu ainda dou um abraço para ele. Nós ainda temos contato, e agora o trato dela com a minha esposa é um pouco diferente. Minha filha, nós ainda beijamos, abraçamos, e eu gosto quando minha filha vem e senta do meu lado, coloca a cabeça no meu ombro, coloca a mão em volta de mim, e eu tento fazer isso. Os nossos filhos precisam do contato físico. Jesus Cristo conversou com aquelas crianças, foram palavras de bênção, não de maldição. Ele mostrou valor através das palavras dele. Pai, se nós vamos amar incondicionalmente nossos filhos, nós precisamos falar palavras de bênção e não maldição. Tratar eles bem com as nossas palavras, dizer que nós estamos orgulhosos deles. Quando eles fazem um bom trabalho, elogiá-los. Não significa que nós não devemos corrigi-los, mas corrigi-los com amor também. Mas nós devemos elogiá-los. Nós devemos falar das coisas que eles fazem bem, em vez de somente criticar, somente corrigir. Nós devemos falar dos seus bons atributos. Nós devemos focar nas coisas boas, não tanto nas coisas ruins. Seus filhos precisam ouvir de você: eu te amo. Precisam ouvir essas palavras, mesmo quando eles são jovens. Precisam saber que você ama eles incondicionalmente. Já contei a história do meu irmão muitas vezes, mas o pastor Allen, que hoje o nosso ministério sustenta, foi o primeiro missionário que o nosso ministério começou a sustentar, com asas levando para a semente. Mas na juventude, quando o pastor Allen tinha 16 anos de idade, mais ou menos, ele começou a formar amizades ruins, e o coração dele
foi levado para as coisas do mundo. Ele foi para os Estados Unidos fazer faculdade bíblica, mas só durou 1 ano, e depois disso, ele foi para o mundo. Os meus pais estavam tristes? Sim. A minha mãe provavelmente não se lembra disso, mas uma das poucas vezes eu lembro algumas vezes de ver a minha mãe chorando, mas uma das vezes que eu lembro a minha mãe chorando foi o dia que ela recebeu a notícia que o meu irmão havia sido expulso do seminário. O coração deles estava quebrantado. Eles estão no ministério, investiram suas vidas para Deus e ensinaram o Allen os caminhos de Deus, e ele agora estava no mundo. Parou de ir na igreja, estava fazendo coisas erradas. O pastor Allen veio visitar o Brasil, ele ainda estava fazendo coisas erradas, e numa conversa que o meu pai teve com o pastor Allen, meu pai disse: Allen, eu estou orgulhoso de você. E ele disse: pai, você não sabe o que eu estou fazendo? Meu pai falou: eu sei o que você está fazendo, sei sim, mas eu te amo, você é meu filho, estou orgulhoso de você, não estou orgulhoso do que você está fazendo, mas eu tenho orgulho de você, eu te amo. E aquilo foi o início de Deus começar a trazer ele de volta para os caminhos de Deus, e hoje ele está servindo a Deus, mas a base desse relacionamento foi o amor incondicional. Pais, os nossos filhos, eles vão fazer coisas erradas, e às vezes eles vão ficar anos longe de Deus, mas nós precisamos amá-los incondicionalmente. Quando eles estão conosco, enquanto eles estão conosco, eles precisam reconhecer esse amor, pelas palavras que nós dissemos. Nós precisamos dedicar tempo para eles. Jesus Cristo, na passagem, disse: deixai vir os meninos a mim. Jesus Cristo não estava ocupado? Ele estava ensinando coisas importantes. Ele tinha acabado de ensinar sobre o casamento, sobre o divórcio. Ele estava ensinando coisas importantes. Os líderes religiosos estavam fazendo perguntas para ele. Havia uma multidão ao redor dele. Todo mundo queria a sua atenção. E os discípulos falaram: não, as crianças não. Jesus Cristo não tem tempo para vocês. E Jesus Cristo disse: eu tenho sim. Eu tenho tempo para eles. Pai, se você vai amar incondicionalmente os seus filhos, você precisa encontrar tempo para estar com eles. Você precisa encontrar tempo para passar com eles. Por mais simples que sejam as atividades, mas eles precisam de tempo. Você precisa ter tempo para eles. Todos nós somos ocupados. Todos. E às vezes há momentos na nossa vida em que nós estamos super ocupados. Mas nós precisamos sempre encontrar tempo para aquelas pessoas que são valiosas, importantes na nossa vida, para os nossos filhos. Pais, dedica tempo toda semana, todo mês, para passar com a família, com os filhos. Se você tem 2, 3 filhos, talvez você pode escolher uma semana para sair com um filho, outra semana para sair com outro filho, fazer o que aquela criança quiser. Ir no shopping, ir na sorveteria, ir no McDonald's, ir no parque. Mas nós precisamos encontrar tempo para os nossos filhos, precisamos amar eles incondicionalmente. Nós precisamos tratar os nossos filhos como o nosso Pai nos trata, com paciência e graça, e o amor incondicional. O terceiro ingrediente para a receita, para educar as nossas crianças com sucesso, no caminho que devem andar, o terceiro ingrediente é educar a criança no caminho que deve andar. O nosso texto diz, em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar. E ela vai seguir nesse caminho. Isso não significa que sempre acontece assim, mas está dizendo que quando nós educamos eles corretamente nos caminhos de Deus, é muito mais provável, mais vezes do que não, eles vão seguir o nosso exemplo.
Nós precisamos educar as nossas crianças. Tem que ser proposital. Essa palavra educar, eu não verifiquei no hebraico a palavra, mas no inglês a palavra é treinar. Mas a ideia é de ensinar, instruir, mostrar o caminho, treinar eles. O caminho, como andar no caminho certo. Como nós podemos educar os nossos filhos no caminho que devem andar. Eu só coloquei 3 coisas que vieram à mente aqui, debaixo desse terceiro ingrediente. Nós devemos direcionar as suas influências. Cada um de nós decidimos o que nós vamos fazer com a nossa vida. Eu não sou quem eu sou. Os pecados que eu cometo não são culpa de ninguém. E, por outro lado também, as boas escolhas que eu faço são escolhas minhas. Mas a verdade é que as influências que eu tenho na minha vida vão me influenciar, possivelmente, ou para o bem ou para o mal. Os melhores as nossas influências, mais possibilidades há de nós fazermos as coisas certas. Quando as influências são más, mais possibilidades há de nós fazermos as coisas erradas. Quando eu estou no aconselhamento, lidando com alguém que tem algum vício, uma das primeiras coisas que a gente conversa é sobre as influências. Se uma pessoa tem um vício da bebida, então a pessoa precisa tomar cuidado com quem anda, porque, queira ou não, vai acabar sendo influenciado para beber. As nossas influências são importantes. Então, pais, como nós vimos hoje de manhã, se você esperar os seus filhos se tornarem adultos e deixar eles tomarem as suas decisões, eles não sabem o que é certo e errado, eles não sabem o que é bom para eles, o que não é. Você é quem deve direcionar isso na vida dos seus filhos. Você é que sabe quem são boas influências e quem não são, o que é bom para eles e o que não é. Nós devemos direcionar essas influências. Quais influências? As amizades, por exemplo. As amizades. Eu não deixo os meus filhos ficar com qualquer pessoa. Eu limito as amizades deles. Eles têm respeito com todos, mas as amizades deles, não é com qualquer um que eles têm amizade. Eu não quero que eles estejam formando amizade com pessoas que vão ensinar eles coisas erradas, vão influenciar eles para o mal. E aí, pais, é o lugar onde a maioria dos nossos filhos começam a ir para os caminhos errados, através dos amigos. Você deve conhecer quem são os amigos dos seus filhos, você deve direcioná-los. É lógico que chega a um certo ponto, quando eles têm uma certa idade, que isso fica um pouco mais difícil, mas se você ensina para eles desde cedo, e direciona eles, na questão das amizades deles, vai ajudá-los muito. Quais são as amizades deles? A amizade principal deve ser nós, como pais. Eu sei que nós trabalhamos, nós estamos ocupados, eu sei que eles estão na escola, eles estão na igreja, eles estão, seja lá onde for, mas nós devemos ser amigos dos nossos filhos. E eu dou graças a Deus que o meu pai era o meu melhor amigo crescendo. Eu dou graças a Deus que os meus pais sempre estiveram lá para mim. Quando eu precisava conversar com alguém, eu podia conversar com os meus pais. Pais, você precisa ser primeiramente, você é pai, tá? Não significa que você não pode corrigir os seus filhos. Você não é, o seu papel principal não é ser amigo, mas você deve ser uma influência na vida dos seus filhos. Saiba o que está acontecendo na vida deles. Saiba com quem eles estão andando. Saiba o que eles estão, tenta descobrir o que eles estão fazendo. Saiba o que está acontecendo. Direcione as suas influências. Quais são as influências? A mídia. A mídia. Hoje, talvez uma das maiores influências, fora as amizades na vida da nossa sociedade, é a mídia. Eu falo a mídia em geral. Antigamente era mais a televisão. A televisão ainda tem uma influência, mas hoje você vê os mesmos programas de televisão mais na internet, no YouTube,
no notebook, no celular. Mas a televisão, pais, você precisa controlar a televisão. Você precisa ter restrições. Não deixe seu filho, sua filha ficar lá à toa o dia todo assistindo o que ela quiser, o que ele quiser. Deve haver limites, tanto de tempo quanto o que eles podem e não podem assistir. Aquela televisão está influenciando eles. Você percebendo isso ou não? O celular. A minha filha ganhou um celular, eu acho que foi com 13 anos de idade. E isso sem chip. Nem lembro o que ela usava. Não era muita coisa. Recentemente ela ganhou um número, porque ela já tem 15, tem demonstrado um pouco mais de responsabilidade, está saindo um pouco mais. E nós temos no celular dela um programa que restringe o que ela pode usar, o que não pode, e que nos deixa saber na internet tudo que ela está vendo. Tira um retrato do celular dela, cada vez em quando, e envia para o nosso e-mail. Nós sabemos como ela está usando o celular dela. Ela tem no aplicativo dela um negócio de GPS. Se ela sair, eu sei onde que ela está. Bom, é para mim saber, a não ser que ela não tenha internet. Às vezes a internet dela não funciona. Meu filho ainda não tem celular, talvez ele tenha algum dia, mas pais, eu não entendo dar crianças de 6, 7 anos de idade um celular, especialmente quando não tem controle nenhum. Não estou dizendo que vocês não podem, mas as crianças eles não sabem como usar o celular, tem tanta porcaria no celular, eles têm tanto acesso, que eles vão, queira ou não, acabar sendo influenciados com coisas ruins. O tablet, computador, mesma coisa. Internet. Então, nós precisamos direcionar as suas influências através da mídia, através da escola. Eles vão aprender coisas que não combinam com a palavra de Deus na escola, seja através dos amigos ou através dos próprios professores, através do próprio currículo humanista, né? Eles vão aprender que eles vieram do macaco. Eles vão aprender que não tem problema ter um relacionamento íntimo antes do casamento, que o mais importante é ser seguro. Isso não é certo. E nós precisamos estar instruindo os nossos filhos. Nós precisamos estar cientes do que eles estão aprendendo na escola. Nós precisamos estar ensinando para eles o que Deus fala sobre essas coisas. Nós devemos ser a influência principal na vida deles. Então nós precisamos educar a criança no caminho que deve andar, direcionando as suas influências, ajudando-os com as suas fraquezas. Nenhuma pessoa é perfeita. Os meus filhos não são perfeitos. E eles já têm uma certa idade, eu já sei quais são algumas das tendências, fraquezas deles. E nós precisamos ajudar os nossos filhos, não só condená-los, mas ir do lado deles e tentar ajudar eles, saber superar essas fraquezas. Nós precisamos ter paciência com eles, nós precisamos amá-los incondicionalmente e estar lá para eles, ajudando eles nas suas fraquezas, tentando ajudar eles a superar essas fraquezas. E nós devemos nutrir as suas forças. Eles têm as suas fraquezas, mas eles também têm as suas forças, os seus dons, as suas aptidões. E uma vez que você descobre essas aptidões, você deve elogiá-los. Você deve incentivá-los de aprimorar aquela área. Você deve dar oportunidades, tentar dar oportunidades para eles. O Daniel, nós percebemos que ele é muito bom com música. Ele gosta de música. E nós estamos tentando dar oportunidades para ele aprender a música. E queremos, eventualmente, que ele ajude na música na igreja. Mas precisamos perceber isso. Precisamos investir nas nossas crianças. A Abigail tem muitas habilidades. Nós estamos dando oportunidades para ela aprimorar e usar isso para a honra e glória de Deus.
Então você precisa perceber as fraquezas, ajudar as suas crianças com as suas fraquezas, mas ao mesmo tempo perceber as suas forças e ajudar, nutrir elas nas suas forças. Então, eduque a criança no caminho que deve andar. Ensine para eles o que é certo e o que é errado. Treine eles, mostre para eles o caminho, seja uma influência na vida deles. Ajude-os nas suas fraquezas e ajude-os a crescer nas suas habilidades e nas suas forças. Dê oportunidade para eles de crescer. O quarto ingrediente na nossa receita para educar com sucesso o quarto e o último é a disciplina consistente. A disciplina consistente. Olha comigo em Provérbios 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O que é uma criança entregue a si mesma? Isso significa uma criança, quando ela é pequena, uma criança que faz birra. Criança que sempre ganha a sua vontade. O que ela quer é o que os pais fazem. A sociedade diz que isso é bom. Devemos dar espaço para as nossas crianças. Devemos ajudá-los a poder se expressar. As crianças são importantes, mas nós precisamos ser firmes com as nossas crianças. A criança vai lá na loja e ela quer um chiclete. Ela fala: eu quero um chiclete! E você fala: não, hoje não. E ela, o que ela faz? Ela se joga no chão e começa a gritar: eu quero chiclete, eu quero chiclete, eu quero chiclete. Todos nós já vimos uma cena mais ou menos assim. Quem que fica envergonhada? A mãe. Sabe por quê? Porque em casa não usa disciplina. Não usa, nessa passagem aqui, a vara, né? A vara. Não usa a vara. Pais, eu sei que o mundo diz diferente, mas a vara é boa. É bíblica. Deve doer um pouco no bumbum. Usa a vara, tá? Deixe os seus filhos saberem que, sim, nós amamos eles. Sim, às vezes nós damos o que eles querem. E eles podem dialogar conosco. Mas, quando há desobediência, eles vão receber correção. Há consequências pela desobediência. E uma das coisas que eu nunca gostei, assim, me deixa, é birra. Quando a criança fala e eu falo não, e a criança insiste, especialmente com uma atitude ruim. Mas a criança, quer a sua vontade de qualquer jeito. Isso para mim me deixava. Agora, eu sempre, eu precisava me acalmar, poder corrigir corretamente. Muitas vezes eu não corrigi da maneira correta, no espírito certo. Deus me perdoe. Deus já sabe que eu já pedi muito perdão. Mas, pais, você precisa corrigir os seus filhos. Eu sei que isso é mais difícil para a mãe. E, aliás, pai, a correção tem que ser com amor, tá? Não com ira. É difícil para nós, mas deve ser com amor. Mas usa a vara, a disciplina consistente, dia sim e dia não. Em casa não havia muitas regras. A regra principal é: se você desobedece, você recebe a disciplina, pronto, acabou. Aí a gente falava para eles fazer alguma coisa, eles não faziam, não precisava falar a segunda vez. Bom, às vezes precisava, né? Mas não deveria precisar falar a segunda vez. O certo, né? A gente nem sabia fazer assim, mas o certo é você falar: filho, vai limpar o seu quarto. Passou 1 minuto, ele não estava limpando o quarto.
Tá bom, tá na hora de disciplina, vai lá no meu quarto lá. Você desobedeceu, ué. A obediência é imediata. Então, mas quando nós disciplinávamos, nós falávamos, vai lá no nosso quarto, e nós já usamos alguns instrumentos diferentes de correção, mas a principal foi uma raquete. Vai lá no quarto. A criança ia lá chorando. Aliás, assim que você falava, vai no quarto, chorava mais forte ainda, já sabia o que estava por vir, né? Ia lá no quarto, e eu tentava esperar me acalmar um pouco, deixava a criança pensar um pouco sobre o que ela fez. Chegava lá no quarto e falava: o que você fez de errado? Eu desobedeci, pai. É isso mesmo. Tá, então coloca sua mão na cama, né? Isso significava curvar e colocar a mão na cama assim. Aí eu pegava a raquete e pau, para doer mesmo, para doer. Se não doer, não é correção, né? Aí a gente conversava, abraçava e pronto. Estava no passado. Estava corrigido. Pais, precisamos ser consistentes. Agora, eu sei que tem situações delicadas, né? Tem pais que são de segundo casamento, com filhos que não são seus. Tem pais que já as crianças não estão pequenas, são jovens. Tem pais que a mãe tem um pensamento diferente do que o pai. Eu sei que são de situações difíceis, mas dentro das nossas possibilidades, nós devemos ser consistentes na disciplina. Começar quando eles são pequenos, bebês. Discipliná-los com amor, mas ser consistente. E eles vão aprender. Eles vão aprender que ele não vai receber tudo que ele quer. Eles não vão entrar numa loja e falar: eu quero chiclete. Não. E se jogar no chão e fazer uma birra. Porque eles já sabem, se eles fizerem isso, tem consequência muito grave. Eles já aprenderam, eles nem vão pensar de fazer isso. Não faz parte da sua natureza. Nós precisamos ensinar para eles que há certo e errado, e há consequências por fazer aquilo que é errado. Então, nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Eu sempre falo isso, eu fui muito disciplinado e mereci muita disciplina. Aliás, mereci muito mais do que eu recebi. Mas não me destruiu, tá? Eu dou graças a Deus pela a disciplina que eu recebi. Pais, você não vai quebrar os seus filhos, tá? Eles precisam de correção. Agora, nunca discipline em ira. Escolha as suas batalhas, especialmente quando eles são jovens. Não tudo vale a pena você fazer uma grande coisa acerca daquilo. Não tudo é digno de uma batalha. Entenda que as suas crianças não são perfeitas. Mostre graça e misericórdia de vez em quando para com eles. Não seja duro toda hora. Escolha o melhor lugar e o melhor tempo para disciplinar. Deve ser em particular, não deve ser em público. Agora, às vezes, temos que, talvez, colocar de castigo, porque você está com outras pessoas e não vai ter oportunidade em breve de corrigi-los. Mas a disciplina corporal, especialmente, não deve ser em público. Deve ser em particular. Escolha o melhor lugar, o melhor tempo para disciplinar as suas crianças. Cuidado com as palavras que você escolhe. Não fale com ira, mas use um tom mais manso, mais suave. Olha comigo em Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira.
o que o pastor Daniel sempre fala que é o ingrediente principal na criação dos filhos? Não, é o princípio esquecido na criação dos filhos. Uau, acho que a gente não fala sobre isso o suficiente. Não provocar os seus filhos a ira. O mandamento que é repetido em Colossenses e em Efésios é não provocar os seus filhos a ira. E aqui nos fala como que nós podemos provocar alguém a ira. Diz a palavra dura suscita a ira. Agora, às vezes nós precisamos ser firmes, mas cuidado como você fala com os seus filhos. Você não quer criar um espírito de amargura, de ira neles. Eu falei que era o último ingrediente, mais um ingrediente, vamos lá. O último ingrediente na receita para criar os nossos filhos com sucesso é de admitir quando você está errado, pedir perdão. As nossas crianças sabem, os meus filhos sabem muito bem que eu não sou nem um pouco perfeito, eu erro muito, e nós erramos muito como pais, nós precisamos reconhecer isso, e precisamos aprender a pedir perdão para os nossos filhos. Quando você está errado, reconheça, peça perdão dos seus filhos. Quando você trata eles de uma forma incorreta, reconheça, peça perdão deles. Seus filhos já sabem que você não é perfeito, eles sabem que você faz erro, mas o que provoca a ira não é o erro que você faz, mas é você cometer o erro e não admitir o erro, é você irar-se contra eles e não pedir perdão. Aquilo fere o espírito deles e cria a ira no coração deles. Deus quer que nós tenhamos um bolo maravilhoso. Agora, o meu bolo saiu muito bom, apesar de que não estava muito bem enfeitado. Estava uma delícia. Sabe por que o meu bolo saiu bom? Eu tive um pouco de ajuda, mas não foi muito não, foi só um pouquinho. Eu tive um pouco de ajuda, mas a razão que meu bolo saiu delicioso é porque eu segui a receita à risca. Quase à risca, eu errei uma vez. Coloquei mais leite do que era para colocar. Aí eu tentei compensar colocando um pouco mais de farinha. Mas eu assisti o vídeo várias vezes, eu estava seguindo o vídeo, exatamente todos os ingredientes, eu li a receita várias vezes, as instruções, eu estava tentando fazer tudo certinho. E provavelmente uma coisa que era para ter demorado 20 minutos, demorou 1h30 para mim. Mas porque eu queria fazer tudo certinho, eu não sabia o que estava fazendo. E a gente não sabe o que a gente está fazendo quando nós estamos criando os nossos filhos. O homem, o mundo, não sabe, não tem a receita correta de criar os filhos para Deus. Mas quando nós seguimos o plano de Deus, quando nós seguimos essa receita, eu posso garantir, educa os seus filhos no caminho em que eles devem andar, e quando eles estiverem velhos, eles não vão se apartar desse caminho. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos orar, buscar a sabedoria de Deus, a ajuda de Deus, a graça de Deus na criação dos nossos filhos, mas vamos fazer a nossa parte. Pais, a próxima geração está nas nossas mãos. Vamos dedicar tempo a isso. As nossas crianças são importantes para Deus, devem ser importantes para nós.